Bem-vindo a Water, o jogo inspirado nos conflitos entre Israel e Palestina, uma disputa que tem como alvo a posse do território palestino e está no centro de debates políticos e diplomáticos atuais. As causas para o conflito são remotas, e se tivermos que colocar uma data, certamente seria a expulsão dos judeus pelos povos romanos no ano 70 d.C., quando os judeus tiveram que se deslocar para o norte da África e a Europa. Os judeus partiram em busca do que os próprios denominavam de Sião, ou mais popularmente conhecido como a Terra Prometida, ou a Terra de Israel, lugar onde os judeus teriam um lar como os outros povos. Em 14 de maio de 1948, como apoio internacional do genocídio sofrido pelo povo judeu na Segunda Guerra Mundial, a ONU declarou a fundação do Estado de Israel, dividindo o território em 55% do território aos judeus e 44% permaneceria aos palestinos. No entanto, os representantes árabes não aceitaram as determinações. No dia seguinte da fundação do Estado de Israel, Egito, Síria, Jordânia e Iraque invadem o território e deflagram a Guerra da Independência, que foi chamado de Nakba ou Catástrofe pelos árabes. A guerra, em 1949, teve como resultado a expulsão de 750 mil palestinos que passaram a viver como refugiados em um movimento conhecido como Êxodo de Nakba. A questão da água é alvo de intensas disputas entre israelenses e palestinos e é considerada um dos assuntos que devem ser resolvidos antes que os dois lados consigam fazer um acordo de paz. Longe do fim, o conflito ainda permanece e viemos, a partir desse jogo, encontrar quem será o vencedor dessa guerra. Lembre-se, toda escolha tem uma consequência. Será que vale a pena vencer a guerra? O objetivo do jogo é conquistar o maior número de território possível, buscando vencer a guerra. Entretanto, haverá apenas um ganhador. Quem será que vai vencer? Israel ou Palestina? Tudo dependerá das escolhas do jogador. Regras do jogo. Ao iniciar o jogo, será necessário o máximo de confidencialidade entre o mediador e o jogador. Após terminar a sua jogada estratégica e posicionar as suas peças, torna-se proibido alterá-las de lugar. Cada jogada certa dá o direito a uma nova jogada em sequência. Para saber quem foi o ganhador, será necessário contabilizar os pontos de acordo com as informações abaixo. Tanque de guerra vale 30 pontos. Navio vale 20 pontos. Guerrilheiro vale 10 pontos. Logo, quem ganha a rodada não é o jogador que tiver conquistado o maior número de peças. Pelo contrário, será quem tiver conquistado os territórios mais importantes e mais valiosos, acumulando o maior número de pontos de terras. O vencedor do primeiro tempo deverá selecionar uma carta do baralho e decidirá como o jogo deve prosseguir. Será ele quem fará um acordo de paz ou lançará um míssil. Se o jogo não encerrar, a batalha continua e os vencedores de agora não serão os mesmos, ou serão. Como jogar? Cada jogador receberá no início dos jogos as seguintes peças: 5 tanques de guerra, 5 navios, 5 guerrilheiros. Cada uma dessas peças irá representar a posse de um território. Logo em seguida, os jogadores deverão posicioná-las da maneira que preferir na tabela, lembrando que as peças podem ser colocadas horizontalmente ou verticalmente, mas não na diagonal. Feito isso, cada jogador receberá 10 granadas e poderá posicioná-las no tabuleiro principal, com o intuito de conquistar o território de seu oponente. Os jogadores receberão uma tabela idêntica ao tabuleiro, que deverá ser usada simultaneamente ao jogo. Essa tabela é onde o jogador irá tentar derrotar seu oponente. Vamos começar a batalha. Escolha uma posição. F. Você acertou. Tem chance de mais uma partida. E. Você acabou de dominar um navio. 20 pontos. Você está com 70 pontos e você com 100 pontos. Como acabou as granadas, quem ganhou, Bruna, tire uma carta. Por fim, o jogador campeão seleciona uma carta e decide como deverá prosseguir o jogo. Essa carta oferece uma alternativa que beneficie ambos os lados e que a paz seja finalmente alcançada, dando assim fim ao jogo e empate na batalha. Deve-se lembrar que se uma carta diferente fosse tirada, o jogo poderia ter sido adiado. Por isso, torna-se
imprescindível a leitura do manual. Lá você encontra a simbologia de todas as cartas a fim de você ter um jogo muito melhor. Para finalizar, deixamos como frase: não se evita uma guerra, ela é apenas adiada para sua própria desvantagem. Maquiavel.